Bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre monómios e polinómios. O que é um monómio? Portanto, um monómio é uma expressão com apenas um termo e expoentes inteiros. Pode resultar de um produto de um número por uma ou mais variáveis, pode ser apenas um número ou pode ter apenas uma variável. Então vamos começar por ver aqui alguns exemplos. Então, olhando aqui para estas expressões, qual delas é que nós podemos considerar que representa apenas um monómio? Vou deixar pensar um bocadinho e vamos lá então ver. Temos aqui o x vezes y, o menos 6x também é um monómio, o menos 0,5x à quarta também é um monómio. Conseguem ver mais algum? E sim, o 4 também é um monómio. Portanto, os que ficaram de fora foram x mais y e o y levantado a 0,5. Neste caso, neste último do y levantado a 0,5, portanto, ele não é um monómio, uma vez que o expoente não é um número inteiro. E no x mais y, porque ele resulta da soma de dois monómios, que não terá a designação de monómio, como vamos ver à frente. Ora bem, grau do monómio. O grau do monómio resulta da soma dos expoentes da variável. O que é que isso significa? Portanto, pegando nos monómios que nós identificamos no slide anterior, podemos identificar que o primeiro tem grau 1, porque só temos x, o segundo tem grau 4, porque tem x levantado à quarta, já o terceiro monómio, reparem que tem x ao cubo e y levantado a 1, portanto, então significa que o grau deste monómio será 4, porque resulta da soma dos expoentes da parte literal. O 4 tem grau 0, portanto, como não tem parte literal, portanto, como não tem letra, então tem grau 0. E o xy, à semelhança do menos 6x ao cubo y, tem grau 2, porque resulta da soma dos expoentes das duas variáveis. E agora, neste caso, temos aqui a soma de 4 monómios, em que o primeiro é um monómio de grau 3, o segundo é um monómio de grau 2, o terceiro é um monómio de grau 1 e o último é um monómio de grau 0, portanto, que também é designado um monómio constante. Mas, uma vez que resulta da soma de 4 monómios, já não se designa, claro, por monómio, mas sim por polinómio. E trata-se de um polinómio de grau 3, porque nós, para identificarmos o grau de um polinómio, nós temos que identificar o grau do maior monómio. Ora bem, à medida que eu fui falando sobre os monómios, inevitavelmente já fui falando um bocadinho das partes que constituem o monómio. Portanto, ele tem um coeficiente ou parte numérica, tem uma parte literal e tem um grau. Então, vamos ver aqui. Vou-vos dar aqui algum tempo para nós preencher esta tabela. Portanto, o que eu queria que vocês pausassem o vídeo, esperassem um bocadinho, portanto, tentem resolver e depois voltem a clicar em play para retomar o vídeo e verem o preenchimento da tabela. Portanto, aqui no primeiro nós temos 5x ao cubo y, portanto, o coeficiente é o 5, a parte literal é toda a parte das letras, o grau do monómio é 4, porque adicionamos o grau do x ao cubo e do y, e não precisamos colocar aqui, a última parte é apenas algumas, esquecemos de pegar, portanto a última coluna é apenas algumas anotações que poderão ser úteis vocês ficarem a saber sobre os monómios. Portanto, vamos só preencher as colunas do coeficiente, parte literal e grau do monómio. Reparem que eu ali coloquei x, y e z como variáveis, portanto, porque é necessário vocês saberem o que é que representa no monómio a parte literal, porque senão vocês não conseguem identificar também o grau do monómio. Então aqui temos o menos 2 como coeficiente, a parte literal é y à quarta, z à quinta e o grau do monómio é 9. Este y à quarta, se calhar vocês vão achar que não tem coeficiente, mas não se esqueçam que y à quarta é como se fosse 1 y à quarta, mas nós omitimos a parte do 1, que seria o coeficiente. A parte literal é y à quarta e é um monómio de grau 4. No menos x vai acontecer à semelhança do anterior,
Portanto, menos x é como se fosse menos 1x elevado a 1, como eu tenho ali na nota, e o coeficiente é menos 1, a parte literal é x e fica, o grau do monómio é 1. Aqui coeficiente é menos 4, parte literal é y à quinta e o grau do monómio é 5. Continuando, o coeficiente é 0,5, parte literal é x ao cubo e o grau do monómio é 3. Coeficiente do... E agora aqui o zero. O zero é considerado um monómio nulo, portanto o coeficiente é 0. A parte literal não tem. Qual é que será o grau do monómio? Se calhar vocês vão quase certeza dizer 0, porque não tem parte literal. Na verdade, o grau do monómio 0 é considerado indefinido. Isto acontece porque o zero podia ser 0x, 0x ao quadrado, 0x ao cubo, portanto a parte literal, independentemente de qual seja, multiplicada por 0 vai dar sempre 0. Portanto, nós não sabemos ao certo qual é que será a parte literal deste monómio, portanto é considerado indefinido, só acontece neste caso. A seguir, o coeficiente é 8, parte literal não tem, e neste caso não tem, e o grau do monómio é 0. Portanto, neste caso, o 8, se fosse, por exemplo, 8x, já teria parte literal, porque não pode desaparecer ao multiplicar pelo coeficiente 8. Só desaparece no caso do 0, porque o 0 é um elemento absorvente da multiplicação. Portanto, ele absorve ali aquele produto e fica só 0. E no último temos 5π. Mas o coeficiente é da mesma 5π, portanto o π aqui não é uma variável, é apenas uma representação de um número que vocês já conhecem, que é uma dízima infinita não periódica. Portanto, não tem parte literal na mesma e o grau do monómio é 0. Portanto, não se esqueçam de utilizar o vosso guião de apoio para tirar todas as anotações e para fazerem a resolução deste exercício. Forma canónica. A forma canónica é bastante importante porque muitas vezes o monómio não está simplificado e muitas vezes nós não conseguimos, a partir da forma não simplificada, identificar o seu coeficiente, parte literal e tal. Portanto, colocar cada monómio coeficiente seguido da parte literal com esta simplificada é o que nós consideramos ser a forma canónica. Portanto, peguem no vosso guião, resolvam este exercício, vou-vos dar um bocadinho e para isso pausem o vídeo e depois, quando já tiverem o exercício resolvido, voltem aqui para continuar. Então, aqui neste monómio, reparem que ele não está simplificado, porque quando nós olhamos ali para o monómio temos x em separado, y, portanto a primeira coisa é juntar. E o que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar no vídeo anterior, ou seja, vamos pegar nas regras de operações de competências que nós vimos já trabalhando com os monómios. O que significa que na parte do x nós vamos juntar os expoentes e na parte do y também vamos juntar os expoentes porque estamos na multiplicação e tendo a mesma base podemos adicionar os expoentes. Portanto, simplificado, terá dado 5x à quarta y à sexta, e depois já está escrito nesta forma canónica, portanto, nesta forma simplificada, podemos então identificar o coeficiente, que é 5, a parte literal, que é x à quarta y à sexta, e o grau, que é grau 10, porque temos que adicionar os coeficientes da parte literal. Vamos ao segundo exemplo. Portanto, temos ali x, y, x, y, x, y, z. Portanto, vamos colocá-lo na forma canónica. X ao cubo, y ao cubo, z ao cubo. O coeficiente, neste caso, é 1. Não se esqueçam que se não vos aparece nada atrás da parte literal, é porque é como se fosse 1. Parte literal, então, o que nós já vimos. E o grau aqui, temos que adicionar 3 mais 3 mais 3. E, portanto, fica 9. Na última, reparem que está assim um esquema muito esquisito, até temos o 5 no fim, portanto o que nós temos de fazer é colocar o 5 no início, para aparecer primeiro o coeficiente, e juntar todas as letras. Portanto, 5x ao quadrado, juntamos os dois y e juntamos os z's, e então ficamos com o coeficiente 5, a parte literal x ao quadrado, y ao quadrado, z ao cubo, e adicionando todos os graus, dá grau 7. Agora vamos avançar mais um bocadinho e vamos ver a adição de monómios. Portanto, tudo isto está no vosso guião, portanto, vão tirando os vossos apontamentos para poderem ficar com um bom resumo desta parte da matéria. Portanto, para adicionar os dois monómios, portanto, neste caso queremos fazer A mais B, então significa que
Quando nós estamos a fazer a adição de monómios, nós temos que, em primeiro lugar, só podemos adicionar monómios que tenham a mesma parte literal. Portanto, neste caso eu tenho 5x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Portanto, ambos têm x ao quadrado, o que significa que dá para fazer a sua soma. E quando falamos em adição, também vamos falar em subtração. Portanto, porque é necessário ter a mesma parte literal? Porque nós só vamos trabalhar com os coeficientes. Então, o que é que nós fazemos? 5 menos 3 e fica 2x ao quadrado. Vejamos aqui um segundo exemplo. Reparem que se eu pedir a adição, dá para fazer, porque verificamos que estes dois monómios têm a mesma parte literal, que é o x e y. Portanto, fazemos 12 mais 4, ou seja, adicionamos a parte dos coeficientes destes dois monómios e dá 16xy. Subtração vai ser a mesma coisa, temos só de ter muita atenção à colocação de parênteses, portanto, que também é muito importante na adição, mas ainda mais na subtração. Portanto, neste caso temos outra vez dois monómios com a mesma parte literal. Reparem que 5x ao quadrado colocamos ali aquele menos, mas depois o menos com o menos que vem do coeficiente 3, passa a uma adição. Então fazemos 5 mais 3, portanto adicionamos os coeficientes e fica 8x ao quadrado. Portanto, ali para salientar, também não esquecer que é necessário colocar o menos da operação e os parênteses também são importantes para conseguirmos identificar o menos também do próprio monómio. Mais um exemplo, portanto, temos aqui dois monómios também com a mesma parte literal, portanto, aqui é muito simples, fazemos a subtração, 12 menos 4 e fica 8xy. Também ali a identificação do menos. Ok, vamos passar a outra operação, a multiplicação de monómios. Na multiplicação, ao contrário da adição e da subtração, não é necessário que os monómios tenham a mesma parte literal. Portanto, há aqui um ponto em que vocês têm mesmo que apontar. Portanto, quando falamos em adição e subtração, é necessário que os monómios tenham a mesma parte literal. Quando falarmos na multiplicação de monómios, não é necessário que os monómios tenham a mesma parte literal. E vocês devem estar a questionar porquê? Porquê é que não é necessário? Porque, à semelhança do que nós vimos nas operações com potências, não há regras de operações com potências quando falamos em adição e subtração. Mas há regras de operações com potências na multiplicação. Portanto, quando basta que tenham a mesma base para nós conseguirmos somar os expoentes. Que isso vai acontecer aqui. Portanto, nós quando estivermos a fazer a multiplicação do 5x ao quadrado pelo menos 3x ao quadrado, então o que é que nós fazemos? Multiplicamos os coeficientes, ou seja, 5 vezes menos 3 dá menos 15, e depois na parte do x adicionamos o grau. Mesma coisa aqui, portanto, apesar destes dois monómios terem a mesma parte literal, não era necessário, mas nós fazemos da mesma forma. Multiplicamos os coeficientes, portanto, 12 vezes 4 fica 48. Depois, na parte, reparem que nós segmentamos aqui os monómios, portanto, depois fazemos x do monómio com o x do outro monómio, dá x ao quadrado, o y do monómio com o y do outro monómio, que dá y ao quadrado. Ou seja, nós aproveitamos aqui as vantagens da multiplicação. Portanto, nós aproveitamos o facto de termos aqui a possibilidade de aplicarmos as regras de operações com potências e, mantendo a base, adicionamos os expoentes. E agora vamos aqui passar para uma parte mais complexa, porque nós estivemos apenas a fazer a adição, subtração e multiplicação de monómios, e agora vamos ver como é que fazemos a adição de polinómios. O que fazemos aqui? Vamos colocar o 2x ao cubo com o x ao cubo. O 5x ao quadrado fica sozinho porque só tem esse termo com x ao quadrado. O 7x fica com o menos x e o 9 fica com o 4. Portanto, adicionamos aqui os monómios com a mesma parte literal. E depois é só adicionar os coeficientes. Portanto, o 2x ao cubo com o x ao cubo dá 3x ao cubo. O 5x ao quadrado fica na mesma. 7x menos x dá 6x e 9 mais 4 fica 13. Então, vamos ver aqui um segundo exemplo. Mesma coisa, continuamos a ter adição, que nos permite desembaraçar de parênteses e reorganizar os termos. Colocamos sempre o polinômio pela ordem do grau maior para o menor.
Portanto, aparece primeiro o 16x ao cubo, depois os dois termos com x ao quadrado. Repara, vamos buscar os termos de um polinómio com um do outro polinómio de forma a reorganizar. E depois adicionamos, portanto, aqui qual era o que dava para fazer? A menos 36x ao quadrado com o mais 6x ao quadrado. Aqui tem que ter atenção que menos 36 mais 6, portanto, nós aqui temos dois números com sinais diferentes, portanto, significa que subtraímos e damos o sinal do maior, neste caso menos, e a mesma coisa ali no menos 11, menos 5, temos dois números com o mesmo sinal, portanto, aqui nós adicionamos e damos esse sinal. Agora, vamos à subtração. A subtração é bem mais complexa, digamos assim, porque o menos vai afetar o sinal do polinómio que vem para a frente. Ou seja, o que significa que aqui, antes de fazermos a reorganização, nós vamos ter que peço desculpa, quis sair do sítio. Ok, vamos ter que desembaraçar o soja do parênteses, portanto, vamos ter que fazer a regra de sinais. Ou seja, vai ficar relativamente ao segundo parênteses, portanto, fica menos x ao quadrado, menos 6 mais x, portanto, trocamos os sinais desse polinómio por causa do menos que fica fora, e só depois é que eu posso juntar os termos. E, portanto, quais eram os termos aqui que nós podíamos juntar? O menos 2x ao quadrado com o menos x ao quadrado, que dá menos 3x ao quadrado. Depois o x ficava sozinho, porque não tinha mais nenhum monómio para juntar, e depois fazemos o 3 menos 6, que dá menos 3. Outro exemplo, portanto, vai acontecer o mesmo, temos aqui uma subtração, que significa que aquele menos vai afetar o sinal do polinómio que vem a seguir, e portanto fica menos 15x ao quadrado menos 3x mais 2, portanto trocamos aqui os sinais e depois voltamos a juntar os termos semelhantes. 5x ao cubo fica sozinho, o 6x ao quadrado ao juntar com o menos 15x ao quadrado dá menos 9x ao quadrado, o menos 3x fica sozinho e o 12 mais 2 fica 14. Ora bem, ainda podemos fazer aqui outra operação, que é a multiplicação de um monómio por um polinómio. Para isso, nós temos que ter que fazer a propriedade distributiva, ou seja, o monómio que está cá fora vai distribuir por cada um dos termos que está dentro. Portanto, nós vamos começar a fazer o 3x vezes 4x e vamos também fazer o 3x vezes o menos 3. Portanto, há aqui uma propriedade distributiva. E depois, como estamos a fazer a multiplicação, lá está, como eu disse, não é necessário que os monómios tenham a mesma parte literal, porque vocês multiplicam o coeficiente e. Fui demasiado rápido. Portanto, fica 3 vezes 4 dá 12x ao quadrado e depois fazemos 3 vezes menos 3, que fica menos 9x. Vejamos outro exemplo, mesma coisa, portanto, vamos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o 8y multiplica pelo 2, o 8y multiplica pelo menos 3, e fazemos o cálculo, portanto, fica 8 vezes 2 dá 16y, e depois ali fazemos 8 vezes menos 3, que dá menos 24, e na parte literal multiplicamos, o que significa que temos que adicionar os expoentes. Agora, se for a multiplicação de dois binómios, portanto, nós fizemos um monómio por um polinómio, e agora dois binómios. O que é que significa dois binómios? Portanto, dois binómios significa que são polinómios, mas que só são constituídos por dois monómios. Daí bi, 2, portanto, e o resto da palavra acompanha ali a designação de monómio. E aqui vamos ter que fazer na mesma a propriedade distributiva. Portanto, cada um dos termos do primeiro parênteses vai ter que multiplicar pelos dois termos do segundo parênteses. Portanto, vai ficar que o 2x multiplica pelo 3x, o 2x multiplica pelo 5, o 1 multiplica pelo 3x e o 1 multiplica pelo 5. Agora é fazer a conta, portanto, 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado, 2x vezes 5 dá 10x, 1 vezes 3x dá 3x e 1 vezes 5 dá 5. E depois passamos por uma adição de monómios, portanto, só podemos juntar os termos com mesma parte literal, o que significa que só podemos juntar o 10x com o 3x. Reparem que agora aqui nós temos uma mistura, não é? Portanto, nós, para desenvolvermos a propriedade distributiva, somos obrigados a fazer depois, a seguir, a multiplicação de monómios, e que não interessa ter a mesma parte, não é necessário ter a mesma parte literal, mas depois, no final, para conseguirmos simplificar a operação,
já temos que juntar os monómios e aí já temos que ter em consideração a parte literal. Há uma regra, há uma, outro formato para fazer este tipo de exercício, ou seja, quando nós estamos a fazer uma multiplicação de dois binómios, que é utilizar um quadro. E o que é que vocês fazem aqui? Colocam um dos monómios, um dos binómios, neste caso, na parte de cima, e o outro lateralmente. Ou seja, fazem um quadro, uma tabela 2 por 2. E depois fazem a multiplicação, portanto fazem o 2x vezes 3x, depois o 3x vezes 1, o 5 vezes o 2x e o 5 vezes 1. Esta tabela é bastante útil para quem ainda tem alguma dificuldade em aplicar a propriedade distributiva, especialmente quando vocês se esquecem quais são os termos que multiplicam. E muitas vezes falta-vos termos também, ou vocês só multiplicam o primeiro termo, ou nem sequer fazem essa multiplicação. Portanto, esta tabela é bastante útil. Não vos permite, ou seja, ficam com os termos a laranja, são os que ficaram na segunda linha da resolução, e depois vocês têm na mesma que pegar nesses monómios e adicionar os termos semelhantes. Vamos a um segundo exemplo. Portanto, voltamos a ter aqui a multiplicação de dois binómios, ou seja, aplicamos outra vez a propriedade distributiva, o que já coloquei mais rápida, 8y vezes y, depois o 8y multiplica pelo menos 5, o 2 multiplica pelo y, o 2 multiplica pelo menos 5. Depois fazemos o cálculo e depois, no final, adicionamos os termos semelhantes, que neste caso são apenas os termos do meio. Se precisarem um bocadinho mais de tempo para fazer a resolução, devem sempre pausar o vídeo, tá bem? Para não ficar bastante sobrecarregado e vocês terem que fazer as coisas à pressa. Portanto, se virem que já estão, mais vale retrocederem um bocadinho, parar e depois acompanhar o resto da resolução. Eu coloquei aqui na mesma a regra a tabela 2 por 2, acho muito útil. Têm que ter atenção na mesma aos sinais, está bem? Portanto, ou seja, o y multiplica pelo 8y, o y multiplica pelo 2. Mas depois, na segunda linha, é o menos 5 multiplica pelo 8y, o menos 5 multiplica pelo 2. Vamos ao terceiro exemplo. Temos outra vez aqui a multiplicação de dois binómios, portanto vamos ter que fazer novamente a propriedade distributiva, que eu já tinha mostrado. Portanto, menos 3x vezes 2x, o menos 3x multiplica pelo 5. Depois, o menos 1 multiplica pelo 2x, o menos 1 multiplica pelo 5. Fazemos novamente a multiplicação, para depois podermos ainda juntar o menos 15x com o menos 2x. Quem preferir pode recorrer novamente à tabela, muita atenção aos sinais. Portanto, o 2x multiplica pelo menos 3x, o 2x multiplica pelo menos 1, portanto, reparem que o sinal pertence ao número que vem para a frente. O 5 multiplica pelo menos 3x, o 5 multiplica pelo menos 1. O mais 5 também podem fazer referência ao sinal positivo. Ok. Mais um exemplo, continuamos aqui a fazer o produto de dois binómios. Fazemos a mesma propriedade distributiva, menos x vezes menos x vezes 4, 4 vezes menos x, 4 vezes 4. Fazemos a conta e no final juntamos então os termos semelhantes, que têm sido sempre os dois termos do meio, porque são os únicos que têm a mesma parte literal. Aqui, igualmente, podem optar por fazer a tabela, menos x multiplica pelo menos x multiplica pelo 4, 4 multiplica pelo menos x, 4 multiplica pelo 4. Ora bem, mais um exemplo. Estou a retardar aqui um bocadinho para vos dar tempo, ou seja, porque eu quero que vocês tenham tempo para fazer, portanto, por favor, pausem o vídeo para terem tempo. Temos aqui outra vez a propriedade distributiva, portanto, menos 4 multiplica pelo 2x, menos 4 multiplica pelo 1, menos 5x multiplica pelo 2x, o menos 5x multiplica pelo menos 1. Fazemos a multiplicação dos monómios e depois juntamos os termos semelhantes. Reparem que aqui os termos semelhantes ficaram aqui um bocadinho mais bagunçados, portanto, o menos 8x somou ao 5x, para ficar ali no meio, e que tentamos sempre colocar aqui por ordem. A tabela novamente. Reparem que eu na tabela
O que eu resolvi foi reordenar os binómios, ou seja, no primeiro binómio era menos 4 menos 5x, que não estava por ordem, porque se considerarmos a forma canónica, deveria vir pelo grau maior para o grau menor, e então o binómio de maior grau seria o menos 5x. E só foi essa reorganização que eu fiz aqui na tabela, mas de resto é igual. E assim vai mudar já pela ordem que eu quero. Ter sempre atenção, volto a referir, se optarem pela regra daqui deste quadro 2 por 2, têm que ter atenção ao sinal que deve multiplicar, por exemplo, aqui neste final, menos 1 vezes menos 4, está bem? E não 1 vezes 4. Portanto, não se esqueçam que o sinal que está atrás do número vai influenciar toda a multiplicação. Mais um exemplo, portanto, aqui a multiplicação de dois binómios. Portanto, eu pressuponho que o guião, ou seja, à medida que vocês vão, se já têm acesso ao guião, portanto, já os fizeram no momento os exercícios, portanto, aqui nós já estamos já numa fase de correção. Propriedade distributiva novamente. Fazem a multiplicação dos monómios e, neste caso, adicionam os termos semelhantes e depois reorganizando os termos. E para quem tem mais dificuldade, pode sempre optar por fazer a tabela. Mais uma vez, eu reorganizei o primeiro monómio, menos x mais 8, para ser mais fácil fazer a multiplicação e assim já me dar os termos por ordem. Ora bem, a multiplicação do binómio por um trinómio, portanto, a ideia vai ser mais ou menos a mesma do que nós fizemos do binómio, mas o que é um trinómio? Portanto, um trinómio é quando nós temos, ou seja, um binómio significa que é composto por dois monómios, portanto, pela mesma lógica, trinómio significa que é composto por três monómios. E vamos fazer da mesma forma, portanto, vocês vão fazendo a mesma propriedade distributiva, claro que à medida que nós aumentamos o número de termos, isto vai ficando cada vez mais complexo, portanto, devem ter alguma calma. Portanto, eu sei que alguns de vocês começam a ficar bastante ansiosos porque têm que fazer muitas multiplicações, têm que escrever muito, mas nada tem que ser feito à pressa. Portanto, percam algum tempo, escrevam as coisas direitinhas, compensa sempre, porque depois vocês vão seguindo passo a passo o vosso raciocínio. Portanto, nós aqui tínhamos que fazer o x a multiplicar pelo 7x ao quadrado, depois o x a multiplicar pelo menos 3x, o x a multiplicar pelo 1, o 3 a multiplicar pelo 7x ao quadrado, o 3 a multiplicar pelo menos 3x e o 3 a multiplicar pelo 1. A separar cada um destes produtos fica sempre o sinal mais. Fazemos a conta, portanto 7x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 21x ao quadrado menos 9x mais 3, portanto cada um resultante do produto dos monómios anteriores, e depois juntar os termos semelhantes. Neste caso era o menos 3x ao quadrado com o 21x ao quadrado e o x com o menos 9x. Vamos a um segundo exemplo. Por favor, se precisarem de tempo para resolver, pausem o vídeo e só depois voltem aqui para ver a resolução. Portanto, a mesma coisa, propriedade distributiva, cada um dos termos do primeiro parênteses multiplica por cada um dos termos do segundo. E então fica o menos x ao quadrado multiplica pelo x, o menos x ao quadrado multiplica pelo menos 5, o menos 2x multiplica pelo x, o menos 2x multiplica pelo menos 5. E depois o 1 multiplica pelo x, o 1 multiplica pelo menos 5. Fazemos a conta e, ao juntarmos os termos semelhantes, que já aparecem, quase pela ordem, vai-nos dar menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 11x menos 5. Terceiro exemplo, fazemos da mesma forma, propriedade distributiva. O 2y multiplica pelo menos y ao quadrado. O 2y multiplica pelo menos 4y. O 2y multiplica pelo 1. O menos 1 multiplica pelo menos y ao quadrado. O menos 1 multiplica pelo menos 4y. E o menos 1 multiplica pelo 1. E agora é só fazer a conta. Se vos fizer confusão entre os parênteses não ter nada, portanto vocês podem colocar o sinal de multiplicação. Fazem a operação e depois simplificam e tem que vos dar menos 2y ao cubo, menos 7y ao quadrado, mais 2y menos 1. Exemplo 4.
Aqui o produto outra vez de um binómio por um trinómio, mesma coisa, propriedade distributiva. E vamos chegar a menos 25x ao cubo mais 6x menos 1, juntando os termos semelhantes. Exercício 5. Fazemos a propriedade distributiva outra vez, portanto, para os professores que estiverem a utilizar o PowerPoint, podem dar tempo, não é, para o aluno primeiro resolver e só depois apresentar a resolução. Ora bem, há aqui uma, já agora que estamos a fazer aqui, reparem que ficou x ao cubo menos x ao cubo, portanto houve ali dois monómios que se cortaram, porque nós vemos que estes dois monómios são considerados monómios simétricos, porque são monómios que têm a mesma parte literal, mas os coeficientes são de facto simétricos, um é 1 e outro é menos 1, portanto ao somar ficava 0x ao cubo, ou então 0, e por isso é que não apareceu na resolução final. E por último, mais aqui um exemplo, mesma coisa, vamos fazer a multiplicação de um binómio por um trinómio, aplicamos a propriedade distributiva e vai nos dar menos 8x ao cubo, mais 9x menos 5. Portanto, eu estou a fazer assim um bocadinho mais rápido, porque eu sei que vocês têm tempo para pausar o vídeo, portanto, e ver todos os passos em pormenor.